que é E&O médico ou RC profissional para médico? Esse é um seguro específico para proteger os médicos de reclamações em virtude de uma falha profissional ou de uma alegação de falha profissional. O seguro de responsabilidade civil, ele vai pagar ali os custos de defesa e, eventualmente, se o profissional for condenado, a seguradora também paga a condenação. E por que que todo médico precisa ter uma apólice de seguros? Porque mesmo que ele faça tudo certinho, que ele seja super diligente, zeloso, atencioso com o paciente, ainda assim, se o paciente sentir que foi vítima de um erro médico, ou achar que o médico errou, ou ficar, enfim, inconformado com o resultado de determinado tratamento, ou com a morte de um familiar, ele pode vir a processar o médico. E isso é tão real que 50% das ações judiciais contra os médicos, o médico ganha ação, ou seja, o paciente não consegue provar que o médico errou. Então, por que que o médico precisa de um seguro, né? Se na metade, pelo menos, dos casos, ele não erra? Porque para se defender dessa ação judicial, ele vai precisar contratar um advogado, ele vai pagar custas judiciais, vai pagar perito, às vezes vai precisar pagar um assistente da defesa, que é um perito, né, para ajudar o advogado dele. Aí tem um perito judicial que é fundamental também ter, senão fica bem difícil do juiz entender se houve erro ou não houve erro e ele pode eventualmente ser condenado. E tudo isso gera um custo. Mesmo que ele ganhe, ele não tem como recuperar esse valor que ele gastou para se defender. Se a gente estiver falando de uma ação judicial de 200 salários mínimos, vamos pensar uma gestante que foi ter o bebê e o bebê nasceu morto. Aí o pai e a mãe, né, da criança que nasceu morta processam esse ginecologista e obstetra. Cada um pede 100 salários mínimos de indenização. Se a gente estiver falando dessa situação, o médico vai gastar aproximadamente para se defender, entre honorários, custas e perícia, R$100 mil. Aí ele provou que ele não errou, tudo certo. O que acontece? Ele fica com prejuízo dos R$100 mil. Ele não tem como recuperar. A única forma dele se proteger disso é contratando um seguro. Porque por mais que ele faça tudo certo, ele provou que fez tudo certo. Ainda assim, nada impede do paciente processar ele. E muitos pacientes têm direito à justiça gratuita, ou seja, o paciente prova que não tem condições de contratar um advogado, de pagar as custas judiciais, e aí o paciente não precisa gastar nada para processar o médico. Então, assim, ele não tem nada a perder. Agora, o médico, a partir do momento que ele é processado, ele já vai de cara perder os custos de defesa. Se ele for condenado, aí também vai ter a condenação. No caso de 200 salários mínimos, ainda vai ter correção monetária, juros. Então, essa situação que era um prejuízo de 100 mil vai passar a ser 400 aproximadamente. Então, veja como o risco é alto, né? E quem decide se o médico errou ou não errou? Não é outro médico, é o juiz. Aí recorre da decisão, vão ser desembargadores. Esses desembargadores não são juízes, né? Eles são formados em direito. Então, eles não têm o conhecimento médico para ser uma ciência exata, né? Se eu não errei, logo eu não vou ser condenado. Não é bem assim que funciona. Por isso até que o médico precisa ter um bom advogado, estar assistido por um bom perito assistente técnico da defesa, para que ele consiga provar que não errou e até proteger também, além do patrimônio dele, a reputação profissional dele. Quando ele contrata o seguro, a seguradora vai pagar os custos de defesa e, se ele for condenado, a seguradora que vai pagar a condenação. Então, a única forma de controle do patrimônio dele não é fazer tudo certo, infelizmente, é tendo um seguro de RC profissional médico. Uma outra situação que pode acontecer, né, é o médico achar que não precisa de seguro, porque ou ele tem um conhecido, ou a esposa, né, marido, enfim, um parente advogado, ou ele já paga uma consultoria jurídica, então ele não precisa ter seguro, né, porque afinal de contas, se ele for processado, e na maioria das situações, né, ele não é condenado, então para que ele vai ter uma apólice? Tudo bem, nesse caso, ele tem o suporte de um advogado, né, ele já tem um contrato ali fechado com um advogado, mas tem a perícia, né, o assistente técnico ali da defesa, que vai ser o perito que vai ajudar o advogado dele, tem o perito judicial, tem as custas judiciais, tudo isso o advogado dele não vai pagar, e isso faz parte dos custos de defesa. Mesmo que ele não seja condenado, ele vai ter esses custos. Além disso, ele continua correndo o risco de ser condenado.
Então, ele precisa ter o seguro, porque se ele for condenado, o advogado dele não vai pagar, né, a condenação. É ele que vai pagar. Se ele tem uma apólice, ele não fica aí nessa roleta russa de emoções, né? Será que eu vou ser condenado? Será que não? Não, se eu for, o seguro vai pagar. Então, essa objeção de, não, eu já tenho um advogado, ok. Uma parte, né, uma pequena parte aqui do prejuízo que você teria, você já contratou um advogado, mas e as demais situações, né? Não compensa assumir esse risco sozinho. Incrível que pareça, a maioria dos médicos não tem seguro. E o Brasil é o segundo no ranking em ações judiciais contra médico. Então, assim, ser médico no Brasil é bem complicado, né? Tem grandes chances aí dele ser processado e ter todo esse prejuízo. Para contratar um seguro RC médico é simples, é só você se cadastrar nas seguradoras que atuam nessa área, né? Nós temos 13 seguradoras no momento que fazem seguro para RC, que fazem o seguro RC médico. O cuidado que você deve ter é que algumas seguradoras só fazem seguro para médico especialista, né, com RQE no CRM, e poucas seguradoras fazem para médico recém-formado ou médico que já tem anos de atuação, mas decidiu por não fazer uma especialização, e tá tudo bem, porque o médico não é obrigado a ter especialização, ele pode atuar em qualquer área da medicina, mas você precisa entender muito bem essa diferença para contratar com a seguradora certa. Tem seguradora também que não cobre nenhum tipo de procedimento estético, então precisa ter atenção a alguns detalhes do perfil de risco do médico para você escolher a seguradora adequada a ele. Tudo isso eu explico na minha especialização no Venda Seguro. Lá tem as aulas obrigatórias. Você faz uma prova, né, ao passar pelas aulas obrigatórias. Com essas aulas você já está apto para fazer as abordagens, para começar a prospectar. Você consegue fazer todas as aulas obrigatórias em um dia, né? Se você fazer uma maratona, aí você consegue fazer tudo em um dia. Fazer a provinha, aí você já tem essa confiança, essa segurança, que você já tem o conhecimento mínimo para fazer as abordagens, e aí nas demais aulas de especialização, você vai se aprofundando, qual o limite contratar, quais são as diferenças de dano estético, procedimento estético, a pólice coletiva, como fazer o pós-venda no sinistro, exemplos de sinistro para você poder usar também nas suas abordagens, né, mostrando casos reais de médicos que foram processados, quanto ele gastou ali, né, para se defender. Todo mês a gente tem uma mentoria, né, que é fechada para os alunos, que a gente tem uma aula específica de mentoria, você vai poder tirar dúvida ali ao vivo, esclarecer. Então, tudo que você precisa para ser um especialista em seguro de RC médico, atuar nesse mercado que praticamente não tem concorrência, né? Os poucos corretores que trabalham não sabem muito bem o que estão fazendo, né? Estão ali mais pela sorte de não ter um sinistro do que realmente dando uma consultoria para o médico. Você vai ser esse profissional especialista que vai realmente oferecer uma proteção e que na hora do sinistro vai dar tudo certo. Para fazer parte é só contratar, deixei o link aqui na descrição do vídeo. Ao contratar você tem acesso imediato, tem 7 dias de teste, então se por qualquer motivo você quiser cancelar, tá tudo bem, a amizade continua. Você vai ter acesso a todas as informações que tem na plataforma, vai poder fazer as aulas obrigatórias durante os 7 dias mesmo, vai poder fazer a prova, vai ter acesso a todas as aulas, a todo o material de apoio, tabela comparativa, condição geral, modelo de proposta, modelo de apresentação, enfim, tá tudo pronto para você fazer o que é mais importante, se especializar e vender.